Se você quer começar a falar francês, você precisa saber essas palavras básicas que eu vou te ensinar hoje. Mas se você já começou e você tá, eu vou te dar o caminho das pedras. Você precisa saber essas palavras que a gente vai ver agora. Vamos começar com o básico, os pronomes. Então, anota aí no caderno, porque você não vai lembrar tudo só de ouvir. Tem que ter essa parte ali de bem aluno mesmo, de escrever, ajuda muito a fixar, afinal não somos um robô, não somos um supercomputador. Se você só ouvir, você não vai lembrar. Então vamos lá. Anota aí e pratica comigo a pronúncia. Je, tu, il, elle, on. Nous, vous, il, elle. Esse é o começo de tudo. É praticamente ali a segunda aula de francês. Os pronomes, eu, você, ele, nós, vós, enfim. Claro que a gente vai falar vocês em vez de vós, ninguém fala isso. E on a vai ser uma coisa muito útil para você se comunicar, porque significa a gente. Então você vai usar a gente fala, a gente anda, a gente vai usar muito esse on. Trata ele como seu melhor amigo, porque você vai querer usar a todo momento. Quando a gente fala de artigos e pronomes, para quem gosta de gramática fica tudo muito claro, mas para quem não gosta eu vou facilitar sua vida agora. Presta atenção. Você vai colocar na sua cabeça que só existe três opções, três opções: masculino, feminino e plural. Então a gente vai usar un, une, des, e você vai seguir essa lógica de masculino, feminino e plural para absolutamente tudo que você aprender a partir de agora. Então, se você vê lá le, la, le, o que pode ser? Seguindo a lógica, masculino, feminino, plural. Se você vê mon, ma, me, o que pode ser? Seguindo a lógica, masculino, feminino e plural. Simplifica a sua vida. Você não precisa fazer 1000 exercícios, fazer toda uma arquitetura no teu quarto, lá na parede, no teu mural, para você lembrar. É só você olhar e falar, esse aqui tá falando do masculino, esse aqui tá falando do feminino e esse aqui tá falando do plural. Quando a gente fala mon, a gente tá falando nosso, meu, minha, meus e minhas. Quando a gente usa ton, ta, te, eu tô falando do teu. Ton, père, ta, mère, tes enfants. E quando a gente fala som, é aí que você tem que se atentar, porque pra gente brasileiro parece que tá falando seu, sua, mas no francês a gente tá falando de uma terceira pessoa. Então vamos lá. Você já sabe que os pronomes básicos que você tem que aprender, você vai usar para se comunicar, para falar. Não existe esse negócio de, não, eu só quero falar. Para falar, você precisa aprender esses daqui. Aí, você já sabe que a gente simplificou para você que vai ter masculino, feminino e plural. Quando a gente fala de uma terceira pessoa que ela não tá aqui, por exemplo, o meu marido que trabalha aqui na escola Parler Français comigo, e eu vou falar do pai dele, da mãe dele, dos pais dele, a gente vai falar son père, sa mère, ses parents. Ou seja, eu estou falando de uma terceira pessoa e no francês a gente usa son, sa, se. Quando eu quero falar de você, eu uso ton, ta, te. E quando a gente quer falar com educação, com formalidade, a gente vai usar votre, votre, vous. Seguindo ali a mesma lógica, masculino, feminino e plural. E aí a gente tem o plural, né? Por exemplo, Guilherme e Gustavo, leur chambre, leurs parents, leur voiture, leur vélo. É estranho no começo, mas esses possessivos vão ajudar muito e você vai usar muito. Então você vai gravar automaticamente, de tanto usar. Outra coisa muito importante são os verbos. Para a gente falar qualquer coisa no francês, a gente precisa conhecer os verbos. Então eu vou deixar esse PDF para você lá no nosso grupo de dicas. A gente tem um grupo de dicas, eu vou deixar aqui na descrição. Entra lá no grupo, vai estar na descrição do grupo, e aí você consegue ter acesso a esse PDF. Quais são os verbos mais importantes no francês? Anota aí. Ah, prof, você está falando muito rápido. Pausa o vídeo, volta. A gente tem être, avoir, aller, faire, pouvoir, vouloir, savoir, dire, parler, manger, boire, donner, venir, aimer, habiter, regarder, écouter, comprendre, travailler, étudier, apprendre, voir, prendre.
São só esses? Não. Mas para você começar é o básico que você precisa saber. Então a minha dica é: anota no caderno para você criar ali memória motora, visual, auditiva. Quando a gente digita é mais rápido, mas a gente pensa mais, a gente grava mais quando a gente escreve. O nosso cérebro ativa áreas diferentes. Então, esses verbos básicos vão te ajudar a fazer as primeiras frases. E eu tenho uma excelente notícia para você. Para você fazer frases básicas, você não vai nem precisar conjugar ele. Claro, para falar bem você vai precisar, mas para começar a falar francês, você já consegue fazer frases básicas sem precisar conjugar esses daqui. Então vamos lá. A gente vai precisar também de preposições e conjunções. Ai, prof, eu era muito ruim em português. Eu era muito ruim, eu não sei, nananana. Calma. Tudo que a gente faz aqui, a gente vai usar muito. Então você não precisa fazer uma prova de gramática para falar francês. Não, a gente quer simplificar a sua vida. A gente vai usar muito a, de, em, dans, sur, sous, avec, pour. Só que eu não quero te dar uma lista com um monte de frases, com um monte de palavras. Pelo contrário, eu quero que você use, que você consiga usar, que seja útil para você. Então vamos para o passo a passo. Passo número 1. Você vai fazer frases escritas e eu aconselho 10 vezes com a mesma pessoa. Porque o básico do francês é je, tu, il, nous, vous, é o básico. Então, você fazendo 10 vezes com a mesma pessoa, você não vai errar, você vai lembrar. E isso vai ficar mais comum para você. Prof, eu não sei o que significa essa palavra, eu não sei o que significa. O reverso context, eu vou até abrir aqui para você ver. E aí você fala assim, prof, eu não sei o significado dessa palavra. Nós temos o dicionário Reverso Context, que ele é maravilhoso para te ajudar com a tradução. Então você vem aqui e coloca, sei lá, o verbo trouver. Você não sabe o que é o trouver. Você digita, ele vai te falar e ele vai te dar encontrar, achar, descobrir. Prof, mas tem um monte de tradução. Você vai encontrar o que melhor se encaixa com aquilo que você quer falar. O português também tem várias palavras para falar a mesma coisa. A gente tem aipim, macaxeira, bolacha, biscoito. O gringo também surta com a quantidade de coisas que a gente tem, a diversidade que a gente tem em português, tá? Segunda dica que vai te ajudar. Quando você abre aqui o Google, você vai colocar o site Forvo. Esse Forvo é um guia de pronúncias excelente, que vai te ajudar muito. Você vai pegar, vai digitar aqui a palavra, né? Vai colocar o que você quer. Então, eu não sei como é trouver. Você vai colocar e vai apertar play. Trouver. Trouver la main. E tá vendo? Ele fala como é a pronúncia, como que você tem que fazer. Então você tá vendo que você vai ter as possibilidades para você conseguir fazer esse tipo de prática, esse tipo de exercício, esse tipo de aprendizagem. O que eu percebo nas pessoas? A maioria das pessoas, elas assistem o vídeo e elas ficam assim, ó. Elas não reproduzem o som, elas não falam em voz alta, elas não escrevem e elas querem aprender, elas querem falar magicamente. E isso não existe. Aquela pessoa que você vê falando bem, ela fez muita prática, ela falou, ela usou. Então, por isso que ela fala o francês, entende? Então, sai desse estado de aluno mais passivo e entra no modo aluno mais ativo, aquele aluno que põe em prática o que vai aprendendo. Então, vamos lá. Se digamos que a gente pegasse aqui um dos pronomes, né? Então a gente pega il ou ela, a gente vai misturar com um verbo. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino o passé récent e o futur proche. Vai lá, assiste, vai te ajudar muito a falar frases no passado e no futuro. Digamos que a gente use aqui agora, para o nosso exemplo, o futur. Vai ficar tu vas ou elle va manger. Elle va parler. Então, ou seja, eu estou usando um dos verbos que a gente acabou de aprender. Estou usando um pronome. Estou usando um assunto muito importante e muito legal, que é o futur e o passé. E estou adicionando aqui um verbo que a gente acabou de aprender. Agora eu vou continuar a minha frase, só que eu vou usar um dos elementos que é as preposições e as conjugações. Então, a gente vai falar elle va manger. Aí eu vou pegar outro aqui, ó. Dans
chez elle demain matin. Ou seja, ela vai comer na casa dela amanhã, com a irmã dela, com o pai dela, não importa. O que importa mais é você usar todos esses elementos que você está aprendendo. Tá vendo como a gente usar em frases faz mais sentido do que você ter uma lista enorme de palavras? E aí, frases, exemplos das coisas que a gente falou, né? Je suis brésilienne. Je suis brésilienne. Je suis professeur. Je suis professeur. Tu vas bien? Tu vas bien? Vai repetindo aí na sua casa para você praticar. Elle parle français. Elle parle français bien. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico sobre dar o máximo de detalhes possível. Eu vou deixar aqui para você ver, que ajuda muito a gente especificar quem, onde, o que, como. E aí é bom que aí você usa preposições, vai aprendendo, colocando em prática tudo isso que você está vendo. Aí, por exemplo, ó, nous habitons à, uma preposiçãozinha que a gente tem aqui na nossa lista. Nous habitons à Paris. Nous pensons en changer de pays. Então, estou fazendo frases e deixando mais detalhada, deixando com mais detalhes, deixando com mais coisas para você poder usar. Maintenant, il joue au foot avec ses amis. Ou seja, palavras básicas, palavras simples, que tem aqui na nossa lista e que a gente está fazendo frase. Você está percebendo que tem coisas que eu não vou conseguir fazer por você, que você precisa fazer essa parte? Vamos mais um, ó. Aujourd'hui, elle fait du café très bien. Elle a travaillé jusqu'au le soir et elle va danser dans la nuit pour se détendre. A gente está fazendo uma frase, usando todos os elementos, usando tudo que é possível para nossa frase fazer sentido e a gente conseguir usar todos os elementos. Então, você vai percebendo que essas coisinhas básicas é o básico para você conseguir destravar, conseguir falar. Para a gente conseguir falar uma língua estrangeira, a gente tem que saber diferentes famílias de palavras. A gente tem que adquirir o conhecimento, praticar, pôr em prática, ter a teoria e depois ter a prática. E aí, qual é o passo a passo que eu indico para você? Frases escritas 10 vezes com a mesma pessoa para você usar diferentes possibilidades. Elle va sortir, elle va danser, elle va parler, elle va... o que você quiser. Usar o reverso context, usar o forvo, que são ferramentas muito boas. Falar e se gravar. Então, colocar em prática tudo que você está aprendendo e se ouvir. Você pode também falar com o ChatGPT, fazer aulas de conversação, fazer aulas práticas para se melhorar. Já falei do grupo de dicas, né? Vou deixar aqui na descrição. Deixa nos comentários também qual é o outro assunto que você tem dificuldade, que você quer melhorar, para que eu possa te ajudar a falar essa língua maravilhosa que é o francês. Não esquece de se inscrever no canal. Bisous!